Está começando mais um Palavra Profética e o nosso tema de hoje é: os céus se abrem quando oramos. Mas antes de iniciarmos, eu quero dizer a você que ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. O nosso Palavra Profética agora também é um podcast. E você pode nos acompanhar ali no Spotify. Basta digitar Palavra Profética Podcast e você encontrará inúmeras mensagens que vão edificar poderosamente a sua vida. Amém? O Palavra Profética dessa semana vai abordar sobre o poder da oração. Quando nós oramos, os céus se abrem. Precisamos compreender que orar é algo de extrema relevância. Quando você ora, você adquire intimidade com Deus. Quando você ora, você antecipa. Quando você ora, você governa. Quando você ora, você recebe direcionamentos da parte de Deus para a sua vida. Quando você ora, você não vive no raso. Você vive no sobrenatural de Deus. Você surfa no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque você está orando. Porque você está fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 51, verso 17, e diz assim a palavra do Senhor: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Palavra do Senhor. É necessário compreender que quando nós oramos, nós estamos nos expondo diante de Deus. Quando nós oramos, nós estamos mostrando a nossa vulnerabilidade. Nós estamos mostrando aonde estão os nossos pontos de melhoria, aonde está a nossa dor, aonde está aquela situação que de certa forma tem tirado a nossa paz, tem tirado o nosso sossego, não é verdade? E hoje eu quero dizer a você, Jesus nos ensinou diversas lições. Em todas essas lições, o Senhor sempre estava em oração, sempre estava orando. A palavra de Deus fala que Jesus ele orou no seu batismo, Jesus ele orou na multiplicação dos pães e peixes, que Jesus ele orou depois da multiplicação, que Jesus ele orou na Santa Ceia, que Jesus ele orou no deserto, que Jesus ele orou em todos os instantes da vida dele. Por que eu e você não entendemos e compreendemos que é necessário e é preciso ter uma vida de oração? É preciso desenvolver uma vida de oração. Martinho Lutero nos ensina que um homem ele precisa ter uma vida de oração, uma vida constante com Deus, uma vida de constância com Deus. O primeiro ponto que eu quero falar aqui hoje no nosso
palavra profética é que Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus, Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós estamos necessitando, carecendo, precisando. Por quê? Porque falar com Deus é expor a nossa total dependência dEle. É você expor a sua vulnerabilidade. É você se colocar na posição de que eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu careço de Deus, eu necessito do seu amor, da sua graça, eu necessito do seu toque, eu necessito do seu cuidado. Perceba o quanto o poder da oração, ele nos aproxima cada vez mais do nosso Pai Celestial. A palavra de Deus fala, lá no livro de Tiago, que nós precisamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. A palavra do Senhor nos mostra que a oração, ela conecta os céus e a terra. Ser mais parecido com Ele, ser mais parecido com o nosso Mestre Jesus, ser mais parecido com o nosso Deus, é isso que a oração vai fazer com você. Quando você tem uma vida constante de oração, você se parece muito com Cristo Jesus. Você está se colocando na mesma posição que Jesus, quando Ele esteve aqui nessa terra, orando, quando Ele esteve aqui nessa terra, cumprindo o seu id, cumprindo o seu propósito nessa terra. Nós precisamos orar, precisamos entender que quando nós oramos, os céus se abrem. Os céus só vão se abrir se você orar. Quem ouve, os céus governa. José entendeu o que Deus estava falando. José compreendeu o que Deus estava falando através dos sonhos proféticos que Faraó havia tido. Naquele momento em que José, ele ouviu o sonho, ele logo percebeu que Deus estava falando acerca daquele sonho, o que estava nas entrelinhas de todo aquele sonho que Faraó teve. Mas por que José entendeu? Porque José ouvia os céus. Porque José estava disponível para ouvir o que os céus estavam dizendo, para ouvir o que os céus estavam proclamando, para ouvir o que os céus estavam lhe orientando. Quem tem tempo de qualidade com Deus se torna uma pessoa inabalável, uma pessoa que sabe lidar com qualquer circunstância. Por quê? Porque o primeiro posicionamento dessa pessoa vai ser orar, vai ser levantar a sua voz, levantar o clamor, conectar os céus e a terra através da sua oração. A palavra do Senhor fala lá no livro de Salmos, no capítulo 147, verso 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Perceba que quando nós lemos essa passagem bíblica, começamos a perceber que é necessário se expor, é preciso mostrar a sua total dependência em Cristo Jesus, é preciso
mostrar a sua total dependência dele. Você depende dele, nós dependemos, nós carecemos do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, do olhar do nosso Deus. Olha como isso é gratificante, como isso é um privilégio para as nossas vidas. O nosso clamor, ele precisa ser um clamor constante. Toda vez que você vê que você precisa levantar a sua voz, não fique receoso, não fique temoroso, não fique atemorizado, mas abra sua boca e comece a orar, e comece a levantar um clamor, comece a orar, porque quando você ora, você está conectando os céus e a terra. A Bíblia fala que o que está ligado na terra está ligado no céu, e o que está desligado na terra está automaticamente desligado nos céus. Então, perceba que há uma necessidade de nós levantarmos a nossa voz, de nós orarmos. É preciso orar antes do milagre chegar. É preciso orar antes da multiplicação acontecer. É preciso orar depois da multiplicação. É preciso orar no partir do pão, no momento de comunhão. É preciso ter uma vida de oração, porque um homem e uma mulher que tem uma vida de oração automaticamente está caminhando no sobrenatural de Deus, está gerenciando um mover no mundo espiritual para o mundo físico, no qual milagres vão acontecer. Milagres vão começar a suceder de um lado para o outro. Outra coisa, quando você tem uma vida de oração, você começa a ter maior discernimento do lugar onde você está, dos lugares aonde você chega. Você consegue discernir a atmosfera, discernir o ambiente, discernir o que está acontecendo ao seu redor. Você começa a ter uma sensibilidade maior. Por quê? Por causa da sua vida de oração com Deus. Por causa desse seu contato direto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Por isso, você que está aí do outro lado dessa tela, comece a criar os seus depósitos de oração. Comece a levantar a sua voz e a orar, a falar com Deus, a expor as suas necessidades, a expor diante de Deus as suas vulnerabilidades. Quais são os pontos de melhoria que você necessita do agir dele, do cuidado dele? Quais são os locais que você vê que os quartos estão precisando de serem organizados? Quais são os quartos escuros do seu coração que precisam ser preenchidos pela luz do Espírito Santo de Deus? Jesus está falando hoje ao seu coração, querido e querida de Deus. É preciso, é necessário, é fundamental um homem e uma mulher de Deus ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você sabia que os céus recompensam o nosso tempo de secreto com Deus, o nosso tempo de bastidores com Deus? Já ouviu aquele ditado que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder? Pode até parecer algo assim rotineiro dizer isso, mas é uma realidade, mas é a pura verdade. É preciso orar
para ter poder de Deus. É preciso buscar a face de Deus para estar revestido, para estar alicerçado, para estar cheio da unção do Espírito de Deus, inabalável diante de qualquer circunstância que surgir no seu caminhar. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos mostrou isso. Jesus, ele nos deu diversos exemplos da nossa necessidade de estar em contato com Deus. O poder da oração é um poder tão extraordinário que quando nós oramos e falamos com Deus, algo extraordinário começa a suceder no mundo espiritual e no mundo físico. A oração estabelece fundamentos. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela é necessária. A oração, ela tem poder. Você sabia que a oração, ela muda destinos? Já falei aqui no nosso Palavra Profética, numa outra mensagem, que Jabes mudou o seu destino através da oração. Quando ele orou ao Senhor, quando ele expôs diante de Deus toda a sua vulnerabilidade, quando ele expôs diante de Deus o seu coração, quando ele derramou o seu coração diante do Senhor, naquele exato momento, Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o pedido de Jabes. E Jabes foi agraciado. Por quê? Porque Deus atendeu ao seu pedido, atendeu à sua petição. Talvez você esteja vivenciando algo aí que você olha e você não vê uma saída, você não vê uma solução, você não vê uma resposta, você não vê uma perspectiva de resolução diante dos seus olhos. Mas Jesus hoje me trouxe aqui para dizer para você, querido e querida de Deus, que a oração, ela muda destinos, que a oração, ela dá livramento, que a oração, ela traz livramento, que a oração, ela traz a bênção, que a oração, ela muda a perspectiva da realidade que você está vivendo. Ela muda a atmosfera do ambiente. A oração, ela abre os céus, ela te conecta com os céus, ela te conecta com o Pai Celestial, ela estabelece fundamentos. A oração, ela move o coração do nosso Deus. Olha o que a palavra do Senhor está falando ali em Jeremias, capítulo 29, verso 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É necessário você ter um coração íntegro ao Senhor. É necessário você ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração totalmente voltado para Deus. É preciso você ter esse coração quebrantado para que você possa se derramar sempre que for necessário, sempre que você vê que a única possibilidade diante dos seus olhos é você chamar a atenção de Deus, é você chamar a atenção do Pai Celestial, é você derramar o seu coração, derramar a sua vida diante da presença dEle. Perceba como isso é gracioso, como isso é maravilhoso, como é bom estar na presença de Deus, como é bom viver na dependência de Deus. Então eu quero dizer a você que é preciso ter um coração íntegro,
É necessário você ter um coração quebrantado. Mas a grande dificuldade da maioria das pessoas nos dias atuais é entender e crer que Deus, ele se importa com a nossa dor. Deus, ele se importa com o seu sofrimento. Deus se importa com você. Deus se importa com tudo que você está vivendo e com tudo que você está passando. O Senhor está te vendo. O Senhor está te observando. Olha o que a palavra do Senhor, ela está falando. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um coração contrito Deus não despreza. Um coração quebrantado na presença dele, o Senhor não despreza. O Senhor, ele está nos dando hoje uma orientação tão precisa, tão certeira, tão assertiva, que vai mudar o rumo da nossa história. Um outro ponto de grande relevância é que é necessário ter fé. É preciso ter fé. É necessário você ter fé. É necessário você crer no poder de Deus. Olha o que a palavra do Senhor fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você busca o Senhor, quando você se derrama diante do Senhor, você está ali porque você crê, porque você acredita, porque você tem fé. Você tem fé em Deus. E esse é o ponto que eu quero falar nesse exato momento com vocês. É preciso ter fé. É necessário você ter fé em Deus. É necessário você crer em Deus, crer no seu poder, crer na sua grandeza, na sua maestria, na sua excelência, saber que Jesus está te observando, saber que Jesus está cuidando de você, saber que Jesus está cuidando da sua casa, da sua família, da sua história, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus ideais. Você precisa entender que Deus se importa com você. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com tudo que acontece à sua volta. Deus se importa com você. Deus está falando ao seu coração hoje que Ele se importa com você. Ele se importa com você, querido. Ele se importa com você, amada de Deus, amado de Deus. Por isso, entenda que é preciso, é necessário, é essencial orar. É necessário clamar. É necessário levantar a sua voz e começar a falar com Deus. É necessário desenvolver um tempo de qualidade, porque quem ouve os céus antecipa. Quem ouve os céus governa. Quem ouve as orientações de Deus vai agir de acordo com o que Deus está lhe orientando. Vai fazer aquilo que Deus está falando e dessa forma será bem sucedido. Quem ora, quem busca a face de Deus, quem busca a direção de Deus, quem busca em Deus a resposta, tenha plena convicção e certeza, será bem sucedido, será abençoado. Por quê? Porque Ele está ali disponível, Ele está ali expressando, mostrando a sua vulnerabilidade diante de Deus. Ele está expondo o seu coração diante de Deus, está colocando o seu coração diante do altar do Senhor Jesus. Está se colocando assim: olha Deus, eu estou aqui,
eu estou aqui. Eu careço de Ti, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. Olha, Deus, está acontecendo assim. Está sucedendo tais situações na minha vida. E eu preciso do Teu agir, eu preciso da Tua ação, eu preciso do Teu mover, eu preciso do Teu trabalhar, do Teu cuidado. Eu preciso, Senhor, eu careço. E passando-se alguns minutos, você começa a ver a mão de Deus agir na sua vida. Por quê? Porque você expôs diante de Deus o seu coração. Você expôs a sua vulnerabilidade diante de Deus. Você derramou o seu coração diante do altar dele e ele viu o seu choro. Ele viu o teu pranto. Ele viu o teu clamor. Ele viu as lágrimas que rolaram no seu rosto, que insistem em rolar na sua face, que insistem em molhar o seu rosto. Nenhuma das suas petições, querido, nenhuma das lágrimas que você tem derramado, amado e amada de Deus, querida de Deus, caiu no chão. O Senhor tem colhido as suas lágrimas. O Senhor, Ele tem colhido o teu pranto, o teu choro. Por isso, entenda, quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, algo sobrenatural acontece. Quando você ora, você vê coisas que estavam dando errado começarem a dar certo. Você vê o desfavorável se tornar favorável, o impossível se tornar possível. Você vê Deus curar, você vê Deus libertar, você vê Deus transformar, você vê Deus salvar, Deus mudar situações, Deus mudar destinos, Deus mudar histórias. Por isso, entenda e coloque isso na tábua do seu coração. Desenvolva o hábito de orar em todos os instantes da sua vida, porque quando nós oramos, os céus se abrem. Amém? E nesse momento profético, a oração estabelece fundamentos, a oração move o coração de Deus. A oração, ela é necessária. A oração tem poder. A oração muda destinos. A oração conecta os céus e a terra. A oração te favorece. A oração te aproxima de Deus. A oração, ela abre os céus. A oração, ela muda as circunstâncias. Quando você ora, você adquire um revestimento maior em Deus. E isso te torna inabalável diante de qualquer situação, de qualquer circunstância que venha suceder, que venha aparecer na sua caminhada. A oração, ela gera mudanças. A oração, ela liberta. A oração, ela cura. A oração, ela transforma. A oração, ela muda a perspectiva da realidade que você está vivendo. Quem ouve os céus governa. Quem ouve os céus antecipa. Oração tem tudo a ver com intimidade com Deus. Oração tem tudo a ver com estar disponível diante de Deus. Oração é você derramar o seu coração, é você expor a sua vulnerabilidade diante de Deus. Entenda isso, os céus só se abrem quando você começa a orar. Os céus se abrem quando nós oramos.
Os céus se abrem quando nós clamamos. Os céus se abrem quando nós declaramos a palavra de Deus através da nossa petição, através do nosso clamor. Deus começa a mudar a nossa realidade. Deus começa a mudar a nossa perspectiva. Por isso, entenda que é preciso ter uma vida de oração. É preciso sair do raso e mergulhar no oceano do Espírito Santo. Porque quando você tem uma vida de oração, o Senhor, Ele começa a gerar milagres na sua vida. Milagres começam a acontecer. E quanto maior a sua profundidade, maior serão os testemunhos, maior serão os livramentos, maior serão os escapes, maior serão as vitórias e as bênçãos que Deus vai te entregar. Entenda, os céus recompensam a sua oração no secreto, a sua vida no secreto. Os céus recompensam o seu tempo de qualidade, o seu tempo de secreto com Deus. Ore, comece hoje a orar e ore sem cessar. Ore com constância, ore em todo instante da sua vida. Entenda que quando você ora, Deus vai te dar coordenadas, Deus vai trazer discernimento das atmosferas e dos ambientes que você está inserido ou inserida. A oração, ela tem poder para mudar destinos. Amém? Você não pode perder a próxima mensagem que nós estamos preparando para a sua vida. E se você aí ainda não é inscrito no meu canal, você está esperando o quê? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os seus familiares e com os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem curtido, interagido, comentado e compartilhado o nosso Palavra Profética. E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!